Senhora ministra, senhores ministros, senhora procuradora, servidores desse tribunal, auditores técnicos terceirizados, todos os trabalhadores terceirizados desse tribunal, minha família, meus amigos. Cheguei há 11 anos no TCU. Ao assumir o cargo de ministro em outubro de 2009, encerrei o meu discurso de posse, reafirmando a minha fidelidade e compromisso com a missão que ali se iniciava. Fidelidade aos princípios que moldaram a minha vida. Compromisso com a exemplar história desse tribunal, fundada no zelo, na responsabilidade e no trabalho. Sempre estive atento a essas premissas e à responsabilidade de realizar as transformações necessárias para que a Corte pudesse avançar mais alguns passos na missão de aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. E não há aprimoramento sem levar em conta a importância do conhecimento técnico e da prática do diálogo. Nem nos momentos mais difíceis deixei de acreditar na troca de ideias como caminho para se obter convergências e atingir resultados. Por isso, busquei incessantemente, ao longo desses anos e durante toda a minha vida, construir pontes, pois considero que as melhores soluções são resultantes da soma dos diversos pontos de vista. Valorizar as relações interpessoais é uma característica pessoal e uma prática que permaneceu comigo enquanto homem público, e uma das razões que me levaram a priorizar a ampliação do diálogo com os órgãos governamentais e com a sociedade civil. Esse foi um dos pilares sobre os quais procurei construir a minha gestão à frente desse tribunal. Tenho a convicção de que, para que possamos exercer plenamente as nossas atribuições constitucionais, é essencial o apoio e a colaboração das demais instituições. Durante esses 2 anos, busquei por pautas e ações que contribuíssem com o processo evolutivo dessa casa. Promovemos significativa alteração da nossa estrutura organizacional. Compartilho da opinião dos técnicos que estudaram o assunto, de que essa mudança seria inevitável, em face da gradativa e inexorável redução dos nossos quadros e da impossibilidade de recompô-los. Avançamos também no lançamento da estratégia digital do Tribunal, que se consubstancia não apenas na definição de marcos para a mudança das nossas ferramentas de trabalho, mas também na transformação das pessoas e da nossa cultura. Pessoas são o verdadeiro agente da transformação e as maiores impactadas pelas mudanças tecnológicas, que aportam no mundo das empresas, no dia a dia dos cidadãos. O verdadeiro poder da tecnologia está nos resultados que ela permite alcançar. Precisamos incorporar esse poder para que as nossas ações sejam mais efetivas, seguras e mais inovadoras. Tenho a convicção de que a missão deste tribunal será sempre atuar como instituição transformadora, mas que também não se esquece de se renovar, de se adaptar aos novos tempos para poder melhor ajudar o país a enfrentar os seus desafios. O futuro exigirá das instituições flexibilidade, prontidão de resposta, atuação colaborativa e gente competente, ingredientes que essa Corte tem de sobra. Temos que liderar pelo exemplo, mas, acima de tudo, devemos ter como a esperança, a solidariedade e a vontade de fazer dar certo, a fim de tornarmos o nosso país melhor e mais justo. Mas é preciso ressaltar que todo o progresso que alcançamos só foi possível graças ao legado das administrações passadas. Só conseguimos ver mais longe porque fomos capazes de subir nas torres que foram erguidas nas gestões anteriores. Cumpre reconhecer, por dever de justiça, as contribuições mais relevantes dos colegas que já estiveram na presidência dessa casa. Devemos ao nosso decano, o ministro Otto Alencar Rodrigues, o projeto Áquila, uma das mais importantes discussões sobre a forma de atuação do Tribunal de Contas da União.
Foi a partir desse estudo que se desenhou o TCU que conhecemos hoje. Também foi iniciativa de Sua Excelência, a viabilização do terreno, onde hoje estão construídos os anexos do edifício sede. O ministro Benjamin Zimmermann foi responsável pela capacitação e estruturação dessa Corte de Contas para melhor desempenhar a função de fiscalização de obras de infraestrutura, acabando por moldar uma das nossas mais importantes vocações como órgão de controle. Graças à dedicação do ministro Nardes, a governança teve o seu devido reconhecimento como elemento central no conceito de compliance, além de deter importância decisiva como mecanismo de aprimoramento das instituições. O ministro Cedrais se notabilizou por identificar na tecnologia da informação o alicerce a partir do qual se edificará o Tribunal do Amanhã. Suas ações nos permitiram começar desde logo a nos preparar para o futuro, que já começou. A inauguração das novas instalações do Instituto Cedelo Corrêa foi emblemática na preocupação de Sua Excelência e a viabilização de recursos também, com ações de treinamento e capacitação dos nossos servidores. O ministro Raimundo Carreiro nos recordou da importância da parcimônia e da eficácia e do fazer mais com menos. Lições importantes que pautam o tribunal até hoje. Vossa Excelência, ministro Carreiro, foi também responsável pela criação da primeira unidade técnica virtual, a CSEX-TCE, que se mostrou modelo de absoluto sucesso, além de aprofundar as ações de combate à corrupção. Senhores, os avanços já realizados nos dão a confiança de que o tribunal saberá enfrentar os próximos desafios. E, para isso, contamos também com a dedicação de ministros que se incumbirão de conduzir essa Corte de Contas nos próximos anos. Nossa presidente eleita, ministra Ana Reis, na mão de quem o TCU estará nos próximos anos, ancorada na sua experiência como parlamentar e ministra, e também no que ouviu do seu pai e no que contou a seu filho, fará com certeza uma ação de sucesso. O ministro Bruno Dantas, que se notabiliza pelo seu reconhecido saber jurídico. O ministro Vital do Rego, com seu profundo conhecimento das realidades do meu Nordeste e do país, serão os artífices do nosso futuro. Apesar de serem responsáveis pelas próximas gestões, os ministros Bruno e Vital, além da ministra Ana, foram grandes parceiros quando, em uma união pelo tribunal, apoiaram por antecipação as mudanças que foram colocadas em prática no início dessa gestão. De igual modo, são peças essenciais para o bom funcionamento desse tribunal os ministros Augusto Sherman, Marcos Benquerê, André Luiz e Weder de Oliveira, todos altamente capacitados. Orgulham nossa instituição, preservando sua história de tradição e respeitabilidade, construída desde a sua criação e instalação. Foi um imenso prazer e uma honra compartilhar com cada um de vocês nossas decisões que, em muitos momentos, eram de extrema importância para o destino desse país. Quero ainda mencionar os membros do Ministério Público, os subprocuradores-gerais Lucas Rocha Furtado e Paulo Soares Bugarim, e os procuradores Marinos Macico, Júlio Marcelo, Sérgio Caribé e Rodrigues Medeiros de Lima, todos juristas reconhecidos por sua isenção, competência, qualidade técnica e destacado espírito público. Reservo uma palavra muito especial para a Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, a quem agradeço o companheirismo, a lealdade, ao tempo que cumprimento pelo zelo com que trata a coisa pública. Não poderia também deixar de mencionar o contínuo processo de renovação do tribunal, rendendo as devidas homenagens ao meu antecessor e ao meu sucessor. Tive a honra de suceder nesta casa ao ministro Marcos Vinícius Vilaça, de quem sempre foi admirado pela agudeza do seu espírito, capacidade do quem viver, a quem rendo uma antiga homenagem e uma antiga amizade e as minhas homenagens. E muito me alegrou saber que serei sucedido pelo ministro-geral, do secretário-geral da Presidência da República, Jorge de Oliveira, conhecido pela gentileza no trato e na capacidade de agregar. Tenho certeza que compartilhará do mesmo entusiasmo que tive ao exercer esse cargo. Meus amigos,
Olhando para cada momento vivido nesse tribunal, e mesmo ao longo da minha vida pública, a palavra que define toda essa trajetória é gratidão. E é a gratidão o que nos torna felizes. É o desenho do caráter de cada um. Olhar para tudo isso e para todos vocês é lembrar de muitos outros momentos. Não quero me deter nas coisas que aconteceram, no caminho trilhado até aqui, nos planos traçados, na gestão à frente do tribunal ou nas mudanças, que afinal construímos todas elas juntos. Para registro mais efetivo dos resultados, Vossa Excelência tem a partir de agora uma publicação com um balanço do biênio à disposição de Vossas Excelências, construído por todos esses que estão aqui. Foram muitas as ações realizadas, realizamos muito do que foi planejado, mas no meio do caminho havia uma pandemia. Ajustamos a rota e a prioridade se tornou cuidar das pessoas, dentro e fora das nossas paredes. Prefiro aproveitar esse momento para falar das pessoas que fizeram tudo isso possível. Afinal, são as pessoas que estão por trás de todas as coisas. São elas que sonham, planejam e realizam. E para elas, e é para elas, que as coisas são feitas. As pessoas são, portanto, sempre as artífices e as destinatárias de todas as mudanças. Tive o privilégio de contar durante toda a minha jornada nesse tribunal com a ajuda de pessoas que, ao mesmo tempo, foram técnicos altamente capacitados, gestores cuidadosos, cidadãos dedicados e que se tornaram amigos fraternos. Nesse balanço afetivo, preciso fazer alguns registros especiais, mesmo sob o risco de incorrer em algumas omissões. Ana Cristina, que me assessorou com a sua competência e a minha amabilidade até a sua merecida aposentadoria o ano passado. Dr. Ricardo Gaban, meu chefe de gabinete, por 9 anos. Agradeço pelo excepcional trabalho e dedicação e pela postura correta, honesta e firme. César, companheiro de 30 anos, agradeço pela amizade e fidelidade. Verinha, Marlice, Lúcia, Marina e Kelly, os meus agradecimentos por me acolherem na presidência com empenho e presteza. A Patrícia, que com seu zelo, precaução e carinho transformou a nossa relação profissional em uma sincera amizade. Quero agradecer a todos os servidores do meu gabinete que me acompanharam em minha trajetória. E faço na pessoa de Alexandre Magni, que me deu inestimável contribuição, também na presidência, se dedicando com esmero ao novo desafio que recebemos. Preciso fazer alguns agradecimentos especiais também a Ricardo Becker, Amadeu Amorim, Carla Ferreira, ao meu chefe de gabinete de apoio estratégico, Chu Cotias. Nos 2 anos à frente do tribunal, tive como companheiros uma equipe de alta qualidade, profissionalismo e honradez. Mas que servidores honrados, foram muitas vezes conselheiros no trato das questões mais difíceis, endereçadas a essa Corte. No âmbito das nossas relações com o Congresso, o secretário de Assuntos Parlamentares, Lincoln Maciel, estabeleceu um elevado patamar de interlocução. Ele angariou a simpatia de deputados e senadores, facilitando o fluxo de informações para que o Congresso Nacional recebesse as valiosas informações produzidas no Tribunal de Contas, para contribuir com relevantes debates para a vida nacional travado naquela casa. Nossa comunicação interna e externa esteve nas mãos da secretária de Comunicação, Elaine Dantas, vinda da equipe do ministro Haroldo Cedrais, dando continuidade às ações de comunicação institucional do TCU na gestão do ministro Carreiro. Somou-se a essa gestão, com a excelente equipe, os meus agradecimentos à Elaine e a toda a sua equipe pelo excelente trabalho. Aproveito para reforçar o meu apreço e admiração pelo minucioso e incansável ofício da imprensa brasileira, que se dedica a analisar os relevantes temas discutidos nesse plenário, levando ao conhecimento e escrutínio de toda a sociedade. Ao longo da minha vida pública, estabeleci uma relação de transparência e cooperação com os profissionais de imprensa, pois acredito verdadeiramente que a justiça e o equilíbrio necessários para um bom funcionamento da democracia dependem de uma imprensa séria
e livre. Não posso deixar de proferir uma palavra àqueles que estiveram mais perto comigo no esforço para construir um tribunal melhor para os que estão e para os que ainda virão. Os secretários gerais Paulo Witcher, Luiz Henrique, Maurício Vanderlei, juntamente com o meu chefe de gabinete e secretário das sessões, Marcelo Pimentel, se desdobraram nessa missão. A coragem demonstrada pela equipe da CGSEX em implementar as importantes mudanças feitas em nossa estrutura organizacional foi vital. Não há sucesso em um processo de mudança se não houver diplomacia para atenuar os conflitos, os desconfortos e alcançar, por fim, a compreensão e o êxito. Chefiada por Paulo Witcher, mas também contando com a inestimável contribuição do secretário-geral adjunto Marcelo Eira, dos coordenadores Júnior, Arsênio e Nicola e dos demais secretários, a unidade conseguiu exceder em muito as expectativas que sobre ela recaíam. Foram apenas 2 anos, mas a quantidade de eventos relevantes que impactaram a gestão, tanto internos como a reestruturação administrativa, quanto externos, como a pandemia do coronavírus, exigiram o máximo da CGDAN, que sempre respondeu de forma ágil e precisa. O pleno funcionamento desse tribunal, nesse período, só foi possível porque Luiz Henrique, seu adjunto Adriano e seus secretários combinaram dedicação com criatividade e agilidade com cautela. Repousou seu SEGEPRE, particularmente na figura de Maurício, do secretário-geral Maurício Vanderlei, e de seu adjunto Felício Ribas, a responsabilidade de ampliar o diálogo e a interlocução do tribunal com as entidades, a sociedade e todos os interessados. Esse foi um dos pilares sobre o qual se fundou essa gestão e não poderia ter confiado tão importante missão a pessoas mais capacitadas. A Marcelo Pimentel, agradeço por aceitar o desafio de conduzir com irretocável habilidade a Secretaria das Sessões e o Gabinete da Presidência. Sua competência e disposição foram essenciais para chegarmos aqui diante de uma verdadeira revolução que a realidade nos impôs para manter o Tribunal constantemente em sua missão durante esse árduo ano que já se aproxima do final. Não devemos esquecer também aqueles que nos fornecem todo o apoio para a realização do nosso trabalho com harmonia. Refiro-me aos servidores terceirizados, que tornam essa instituição mais plural e dinâmica e que devem receber todas as homenagens pelo empenho com que trabalharam nas áreas de segurança, áudio e vídeo, comunicação, cerimonial, tecnologia, limpeza, cooperagem, educação, saúde e tantas outras atividades essenciais ao bom funcionamento dessa casa. A todos eu deixo o meu abraço sincero. Servidores, auditores, técnicos, estagiários e todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse momento fosse muito especial em minha vida. Caros amigos, já me caminhando para o final, preciso falar um pouco de mim. Esse foi um ano diferente para todos. Esse vírus nos colocou em um universo de incerteza, nos deixou presos em casa e, de certa forma, e por um bom tempo, presos dentro de nós mesmos, precisando enfrentar nossos conflitos do passado e do presente. Preciso falar de alguns lamentos. Lamento que a pandemia tenha trazido à tona problemas que nós achávamos que já haviam sido sepultados. Nós nos envergonhamos no início de nossa história, mas mantemos requisitos de ignorância e crueldade, escondido e que frequentemente volta à tona. Conflitos ideológicos, conflitos raciais, conflitos sociais e corrupção. Lamento pelas diferenças regionais, mãe de todas as diferenças do Brasil. Cheguei aqui com o Nordeste pobre e volto para o Nordeste, com o Nordeste mais pobre. A minha certeza é de que essa questão nunca foi devidamente enfrentada. São muitos Brasis que fazem o Brasil tão injusto e desigual. Temos em comum apenas a língua, a bandeira, o hino e a Constituição. O que mais? Mas sou um otimista
e tenho esperança no país e nas pessoas. Por mais que eu ache que ainda é muito cedo para ser tarde demais, acho sempre que é tempo de repensar as coisas. Tenho que começar reverenciando o meu passado, que com um bom talho foi quem me deu feitio. São muitos e muitos anos entregue à vida pública e de sacrifícios impostos aos meus afetos e à minha família, em prol de um país menos desigual, mas não recai sobre mim nenhum sentimento de omissão. Resolvi, enquanto tenho tempo e energia, e sabendo que estou na fase da vida em que devemos cuidar do momento, me dedicar à minha vida e à vida da minha família. Quero, através dos meus netos, devolver aos meus filhos o tempo que não os dei para que eu pudesse chegar até aqui. Sei das minhas deficiências, porque me fazem companhia há anos. Sempre tive dificuldade de dizer não, de colocar um ponto final nas coisas e de virar as páginas. Sempre usei as reticências como uma perspectiva de recomeço, de retomada e revisão. Sempre deixei uma janela aberta para novas oportunidades. Sempre tive obstáculos e vantagens, mas como resultante, eu não aprendi a dizer adeus. E hoje, infelizmente, um só ato, eu coloco um ponto final e digo adeus. Mas com um enorme sentimento de que cada um aqui, a seu modo, foi professor e exemplo, assim como será cada um uma boa lembrança. Por fim, um agradecimento muitíssimo especial aos meus irmãos, que a vida nos fez mais amigos, e a alguns amigos que a vida os fez meus irmãos. A minha família, sempre presente, aos meus filhos, aos meus netos, junto com o desejo que agora me conduzam pelos seus caminhos, até quando puderem me conduzir. A minha mulher Vera, aos meus filhos aqui, a minha nora, a minha mulher que foi parceira, confidente e conselheira em todos os momentos. Meus amigos, em algum momento dessa pandemia eu me dei conta que eu tenho muito mais passado que futuro. Deixo essa casa com o coração leve e grato, para viver com intensidade o amor da família, dos amigos e usufruir um pouco das árvores que eu plantei ao longo de toda a minha vida. Muito obrigado, senhores.